lembrando de você falando disso, eu estava lá na Argentina, viajei 4 vezes para a Argentina e preguei num lugar, no culto lá, uma irmã levou, falou pro pastor, e aí tava mais obreiro, o pastor, missionária, e aí Deus manifestou sinais, pó de ouro, azeite, apareceu na mão, foi muito forte, aí o pastor ficou empolgado, ficou animado, o pastor lá, oh, que bênção, tá? Amanhã você vai lá na igreja. E era uma igreja até grande, eu acho que de 150 para 200 pessoas. Mas a missionária, que era uma das obreiras dele, não era a mulher dele, era uma das obreiras dele, falou assim: não, você fala com a irmã tal que ela vai passar o endereço. Ela passou o endereço errado, para não achar a igreja, Misericórdia. porque ela não gostou, Não gostou do não que viu. gostou do que viu. E aí nós ficamos perdidos, que a irmã que eu estava na Argentina levou eu de Aham. carro, nós ficamos perdidos procurando a igreja, aí o pastor ligou e falou: não, não tem nada a ver onde vocês estão. E aí ele foi, arrumou a moto de um irmão lá e foi nos buscar lá onde nós estávamos. Mas ainda cheguei na igreja, mas já estava o culto rodando, já, e você já pega de um pouco o clima, mas só fui lá ainda porque o pastor da igreja, que era ele, estava interessado, estava com o coração aberto. Mas eu vi que aquela obreira missionária ensinou de propósito o endereço errado para não chegar na igreja, porque ela não gostou dos sinais. Então tem muita gente dentro da igreja incrédulo e muitos na posição de liderança, infelizmente. Sei que o pastor Ronaldo tem uma fé maior, eu estava até falando no outro podcast, que eu sinto dificuldade de ministrar em lugares assim, que a pessoa estão fechada, os pastores estão fechados, mas com o pastor Ronaldo, ele tem uma fé explosiva, talvez ele consiga romper. Eu não consigo romper às vezes, eu vejo que o pastor não está querendo, o outro não está querendo, eu fico meio, não consigo, parece que fluir tão bem. Você consegue fluir mesmo em um ambiente assim, que você conseguiu romper ali, mesmo com toda essa dificuldade, eu já ia ficar murchinho, acabar o culto, tchau, irmãos. É, Ainda até milagre aconteceu. pastor, não é nem que a minha fé é maior que a sua, né? Não é nem isso aí. É uma coisa, a questão, a dificuldade eu também tenho, mas é aquele negócio, se vira nos 30 agora, dá um jeito, né? Então, mas já teve situações em que eu só preguei também. Teve igrejas que eu só preguei. E parecia que o pastor não queria que eu orasse por cura, não queria que eu fizesse nada, né? Eu te chamei aqui para pregar. Então, eu só preguei. Eu sou pregador, né? A vida toda eu fui pregador. E, né, Ministério de Cura é uma novidade. Antes disso, eu pregava já em conferências, congressos, sempre fui um pregador avivalista, né? Eu amo pregar, eu gosto de pregar. Então, para mim, tá bom, vamos orar por cura, então vamos pregar. De Bíblia eu conheço um pouco, vamos pregar. Mas existem ambientes, sim, com certeza, e a gente tem uma dificuldade. E eu tô aprendendo com algumas pessoas como romper, sabe? Como romper, porque você vai ter. Inclusive, eu antigamente, no começo, eu queria ir em todas as igrejas que me convidassem. Eu queria ir. Eu falei, não, agora eu quero ir em todas as igrejas que me convidarem. Eu não vou fazer corpo mole, vou me esforçar, vou sacrificar. Eu quero pregar em todas as igrejas que me convidar. Quando eu comecei a perceber que não era assim que funcionava, eu comecei a perceber que tem igrejas que a gente precisa pedir permissão para Deus se deve ir ou não. E aí eu lembrei do Leandro Spence, sabe o Leandro Spence? Ele fala que quando ele recebe um convite, ele ora primeiro, e já aconteceu várias vezes, ele receber convites, às vezes de outro país, de igrejas grandes. Ele ora, 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 até Deus falar se vai ou não. Eu falo, não vá. E não vai. Porque, no mínimo, são pessoas que não vão aceitar o ministério dele, vão bloquear ele, né? Então, tem essa dificuldade, sabe? Eu ainda sou muito assim, se eu ver que não dá mesmo, eu não vou nem tentar. Vou orar, vou pregar, vou respeitar o lugar que eu estou, até porque a gente tem que respeitar se é assim que eles creem assim, então vou respeitar o lugar aqui que eles creem assim, né? Mas geralmente, quando acaba o culto, sempre vem gente procurar a gente, né? Ora por mim, porque tem gente que já fica sabendo, conhece, né? Ora por mim, aí sempre tem algumas manifestação de Deus. E sobre, o pessoal fala muito hoje sobre o livre acesso, falando de poder, tem como se carregar desse poder, mesmo que seja no seu nível, mas você ser cheio desse poder para, quando for ministrar, você tá cheio, você conseguir ministrar. Ensina aí como ministrar debaixo desse poder, se eu posso me capacitar, me encher antes, ou na hora.
Eu acho muito mais prático tudo isso ser feito antes, né? Porque... Em casa. E como você faz Tudo essa você... preparação? O que acontece? É uma nuvem. Você se carrega, você carrega a nuvem. Em casa você carrega a nuvem, você enche a nuvem. Mas Quando explica você como enche essa nuvem. Quando você chega na igreja, você libera a chuva. E você tem poder sobre você liberar. Você consegue fechar. Você controla a unção. A unção você controla ela, né? A unção, Kennedy Reagan fala muito sobre isso, né? A unção, ela é um produto que você pega, que você sente, e não é uma coisa abstrata, né? É uma coisa concreta, você sente ela, você pega ela. Pastor, assim, como eu me carregar da unção, livre acesso, tem muitos ensinamentos na internet sobre isso. Eu acredito numa frase, numa palavra, uma palavra que Jesus disse assim: se não fordes como uma criança, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou, trouxe uma criança e disse: se vocês não forem como ele, vocês não podem ver o reino de Deus. O acesso à unção é isso. É você ser como uma criança. Jesus disse a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O acesso à unção é a nossa fraqueza. Quanto mais a gente, diante de Deus, se sente fraco, mais temos livre acesso à unção. Porque é uma forma em que a gente se humilha diante de Deus, humilháveis perante a potente mão de Deus, ele vos exaltará. Diante dos homens, diante do mundo espiritual, nós guerreamos com autoridade e com fúria, mas diante de Deus somos aquela pessoa dependente, como uma criança, fragilizada, sabe, ali, necessitada. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá entendendo? Nós somos pobres diante dele. Então, esse é o livre acesso à unção. Livre acesso à unção é se esvaziar. Se esvaziar. Quanto mais você se esvazia, mais você se entrega, mais você se humilha, mais você se torna menor, mais livre acesso à unção você tem. É você entrar na presença de Deus em condição de filho, de um filho que precisa, depende de um pai, que carece de um pai, necessita de um pai, está ali buscando o favor do pai. Então Deus se compadece, Deus olha, né? Deus olha e acrescenta sobre você mais unção. Então eu acredito que é assim que funciona, né? Oração não depende se você orou 2 horas. Eu orei 2 horas de joelho. Eu orei 2 horas. Às vezes as 2 horas que você orou errado. Orou sem renúncia, orou sem entrega. Orar não é falar. Tem momentos da oração que você vai ficar em silêncio. Só vai gemer. Só vai refletir, só vai pensar no céu. É uma forma de você se rasgar por dentro. Então tudo isso abre caminhos para a unção. Por quê? Porque o impedimento do coração é o nosso eu. Quando a fumaça me esconde, teus olhos me vê, porque o sacerdote entrava dentro do santuário, ele pegava o incensário e ele ia balançando o incensário. A fumaça ia preenchendo o ambiente. Quando o incenso já tinha coberto todo o ambiente, a ponto de que o sacerdote não enxergava a ponta do seu nariz, Deus aprovava a adoração. Quando é que nós alcançamos a unção? Quando nós não enxergamos mais nós mesmos. Quando o nosso eu já não sobrevive mais. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo.
aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.